Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada. Hoje eu trago aqui para vocês o vídeo mais aguardado do ano, mais esperado do ano, o mais acessado por vocês, e eu tenho certeza que vocês estavam esperando com muita ansiedade também esse vídeo. Hoje eu vou contar para vocês quais foram as minhas melhores leituras do ano de 2022. O ano tá acabando, falta uma semana só, mas eu já tenho aqui as minhas leituras separadinhas. Eu selecionei 17 melhores leituras esse ano, foram muitas, muito mais do que eu imaginei, entre thrillers e não thrillers. Eu acabei perguntando lá no Instagram o que vocês achavam melhor, se eu colocava tudo em um único vídeo, um vídeo longo e detalhado ali com todos esses 17 livros, ou se eu dividia. A maioria respondeu que preferem 2 vídeos, porque tem pessoas que não gostam de livros que não sejam livros de suspense, que não sejam os thrillers. Então, para ninguém perder tempo vendo dica que não está interessado, dividi. Nesse aqui eu tenho 9 melhores thrillers, os 9 melhores thrillers para mostrar para vocês. Eles estão em ordem meio que aleatória, eu só deixei para o final os meus 2 favoritinhos assim do coração, tá? Vamos começar com o primeiro favorito, o primeiro livro que me encantou esse ano. Foi do meu muso, Guilherme Musso. Ai, que livro incrível! Eu li esse livro em janeiro. Foi uma leitura coletiva no Clube dos Thrillers e eu me encantei profundamente com esse livro. Eu já era encantada com esse autor, eu acho que esse foi o terceiro que eu li do autor e só aumentou ainda mais o meu amor por ele. Esse aqui é o livro A Garota e a Noite. É uma história extremamente fluida, cheio de reviravoltas. Gente, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque todos, praticamente todos, acho que com exceção de 1 ou 2 livros aqui, não tem resenha no canal, todos os outros têm, tá? Então, para vocês terem a minha impressão assim completa, é só vocês acessarem a resenha de cada um deles, ok? A trama aqui é ambientada na Riviera Francesa. Em um colégio, muitos alunos são amigos ali, essa turminha de amigos que tem em todos os colégios, né? O personagem principal é o Thomas. Após alguns anos, 20, 25 anos, essa turma vai se reunir novamente, cada um já com a sua vida estabilizada, cada um tomou um rumo diferente na sua vida. Eles vão se reencontrar ali na Riviera Francesa por conta da celebração de aniversário desse colégio, então eles acabam fazendo uma reunião de ex-alunos e é aí que eles vão se encontrar. Conversa vai, conversa vem, cada um querendo saber o que o outro está fazendo da vida, porque acabaram perdendo o contato. Inevitavelmente eles vão acabar se lembrando de um fato que marcou muito a vida de cada um deles lá no passado, o desaparecimento da Vinca Rockwell. A Vinca era uma moça muito bonita, muito viva, ela era muito popular ali no colégio. A Vinca acabou fugindo com o professor de filosofia, mas foi uma fuga muito suspeita, porque eles simplesmente desapareceram do mapa. Ninguém nunca mais ouviu falar sobre esse casal, ninguém nunca mais ouviu falar sobre eles. Eles tinham um romance secreto, né? Um caso de amor ali, bem sigiloso, mas mesmo assim foi tudo muito estranho. Até a polícia entrou no caso na época, mas não descobriram nada. Somente uma pessoa sabe o que realmente aconteceu com a Vinca. Pelo menos essa pessoa acha que ela é a única, né? Mas ela não é a única. Porque nesse encontro ali, essa celebração do colégio, essa pessoa vai começar a receber uns bilhetes anônimos ameaçadores. Tipo, dizendo, eu sei o que aconteceu com a Vinca, eu sei que você sabe, eu sei que você fez com a Vinca, algo assim. Então, uma série de fatos vão começar a acontecer relacionados com o passado. A gente vai acabar voltando no tempo, sabendo tudo que aconteceu. E pense em uma história cheia de reviravoltas. São muitas e muitas pontas soltas que você acha que não tem como essas pontas se unirem, se juntarem lá na frente, mas nós estamos falando de Guilherme Musso, né? Então tem sim como se juntar e vão se juntar de forma magistral. Eu sou encantada nesse livro, não adianta falar que esse autor não é maravilhoso, porque ele é sim, amo demais. Pretendo ler todos os livros dele que eu tenho aqui, falta 3 eu acho. Agora eu tenho todos os que foram lançados por aqui, vou ler, em breve eu trago resenha para vocês. Então não deixe de conferir toda a minha impressão lá na resenha completa desse livro, mas esse foi o meu primeiro favoritíssimo de 2022. Outro thriller que entrou na minha lista de favoritos, eu sou muito fã de literatura nórdica. Esse livro foi escrito pela Kristina Olsson, que é uma autora sueca. É o primeiro livro de uma série, da série Fredrika Bergman, é o nome da nossa personagem principal aqui. A Fredrika é uma criminologista especializada em crimes contra mulheres e crianças. Ela vai ser convidada a integrar a equipe policial ali de Estocolmo, se eu não me engano. Eu não me lembro de muitos detalhes, tá? Por conta do desaparecimento de uma criança. A pequena Lilian, de apenas 6 anos, sumiu misteriosamente de dentro do trem em que ela estava viajando com a sua mãe.
A mãe descuidou um segundo a atenção daquela criança, então ela desapareceu. Nenhum dos passageiros do trem viu nada, ninguém tem nada para contar. A polícia começa a investigar e também não consegue chegar a nenhuma conclusão, até que uma informação levantada pela Frederica vai chamar a atenção dos policiais e eles vão finalmente começar a encaixar algumas peças, juntar primeiramente, né, algumas peças para tentar desvendar esse mistério. Novas crianças, mais ou menos da mesma idade da Lilian, vão começar a desaparecer também. E a todo desaparecimento, os pais, os responsáveis por essas crianças, recebem um pacote com algo muito sinistro, um objeto assim extremamente medonho. E não vou entrar em detalhes, tá? Mas essa é a premissa da história. Então tudo leva a crer que tem um psicopata agindo, um serial killer. Na verdade não se sabe se essas crianças estão mortas ou não, mas obviamente é um psicopata que está raptando essas crianças. A Frederica vai sofrer muito preconceito ali dentro da polícia. Ela é chamada de civil o tempo todo, porque ela não faz parte do corpo policial. E essa parte assim, é muito interessante, essa parte interna da polícia. Eu gostei muito, a forma como ela é discriminada e a forma como ela não se deixa abater por esse motivo. Ela é uma mulher muito prática, muito ágil, ela não perde tempo com pormenores, ela vai e faz, mesmo que isso seja contra as regras. Ela é uma mulher bem insubordinada, acho que por isso que eu gostei dela. Ela me lembrou bastante a Erica Foster, do Robert Brinza. Então esse aqui entrou na minha lista, não tinha como. Eu tenho os outros 2 livros da trilogia e vou ler esse ano agora que se inicia. E obviamente depois eu conto pra vocês. Eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto esse, pelo menos eu espero. O primeiro e único livro nacional que entrou aqui na minha lista de favoritos do ano, não podia deixar de ser, porque assim que eu finalizei esse livro eu falei, cara, que livro incrível, um dos melhores nacionais que eu já li, dos melhores livros policiais nacionais que eu já li, é o livro O Homem de Palha, do autor Pablo Zorzi. Esse livro também foi uma leitura coletiva no Clube dos Thrillers, depois nós tivemos uma live com o autor, foi inesquecível, assim, maravilhoso. Quem viveu nunca vai esquecer aquele momento, foi demais. É uma história bem pesada, bem brutal, bem chocante em algumas cenas. A trama vai ser ambientada no Alasca. Lá nós vamos ter um policial, um inspetor Gustavo Prado. Será que é esse o nome dele? Eu fiz notinha para todos os livros para não esquecer alguns detalhes. É isso mesmo, Gustavo Prado. Ele é um inspetor, ele é brasileiro, mas está atuando lá no Alasca porque ele mora lá desde criança. Ele vai ser acordado no meio da madrugada, na noite de Natal. O seu chefe pede para que ele vá até a autoestrada porque aconteceu um acidente, um atropelamento. Ao chegar lá, ele se depara com a moça caída na pista, só que algo muito sinistro está acontecendo ali, porque o motorista, o cara que atropelou essa moça, está morto dentro da caminhonete e dentro da sua boca tem um bonequinho de palha. Essa moça, o mais impressionante de tudo, é uma moça que foi dada por desaparecida há mais de 10 anos atrás. Então aí entra toda a questão do mistério aqui na história e a cidade vai ficar cada vez mais assustada e mais abalada quando jovens grávidas, mulheres grávidas, vão ser encontradas mortas com os fetos arrancados de dentro dos seus ventres e substituídos por também bonequinhos de palha, imitando o tamanho de um feto. É bem bizarro, é bem brutal essas partes aqui dessas mortes dessas mulheres. Então a polícia já sabe que está agindo com um serial killer e o mais incrível aqui dessa história, o que me fez gamar mais ainda nesse livro, é porque nós temos a versão do psicopata, nós temos as suas palavras, a gente pode conhecer mais a fundo a sua mente doentia, todos os seus pensamentos, todas as suas ações previamente, antes mesmo do próprio policial, da equipe policial e tal. É um livro assim excelente, muito, muito bom. Mal vejo a hora de ler a continuação, o segundo livro, que pelo que eu tô sabendo, tá prestes a chegar por aí. Olha só, não tinha me dado conta de que tantos livros favoritos que eu li esse ano foram lidos no Clube dos Thrillers. Na verdade, isso aqui não foi lido ainda. Ele foi a leitura escolhida para ser a próxima, de janeiro, a primeira de 2023. Mas eu li esse livro em primeira mão, antes de ser lançado, e amei. Eu sempre fui muito fã dessa autora, Lucinda Riley, sempre mexeu muito comigo com as suas histórias. A sua série ali, As Sete Irmãs, é maravilhosa. Nem finalizei ainda, mas pretendo. Então ela sempre foi a minha autora de romance favorita. E quando a Editora Arqueiro lançou esse livro, eu fiquei eufórica, porque foi o seu primeiro e único livro policial. Esse livro foi lançado após a sua morte. O seu filho, que é também coautor de várias das suas histórias, ele olhou aquele livro pronto ali e falou:
cara, esse livro não pode ficar escondido do mundo, as pessoas têm que conhecer essa história. E foi a melhor coisa que o filho fez, porque que história maravilhosa, gente, como eu amei esse livro. Aqui nós teremos a ambientação praticamente toda dentro de um internato. Esse internato fica em um condado inglês. Uma morte vai acontecer aqui dentro e o diretor acredita que seja uma espécie de um acidente fatal. Um jovem, um dos internos, vai ser encontrado morto na sua cama e a polícia é acionada, né, obviamente. A polícia vai contar com o apoio da Jess Hunter. A Jess não faz mais parte do corpo policial, mas ela foi convidada pelo seu ex-chefe, que também é seu amigo, melhor amigo, a prestar uma assistência ali nesse caso. Ela, muito contrariada, aceita porque ele é muito querido por ela. Se fosse de qualquer outro esse convite, eu acho que ela não aceitaria, mas ela acaba aceitando. Assim que ela tem acesso a todas as informações, a primeira coisa que ela constata é que não foi um acidente, que foi sim um caso de assassinato. Esse menino que foi morto, ela acaba descobrindo facilmente que ele era um menino muito odiado por muitos ali dentro do internato, porque ele cometia bullying em vários alunos mais frágeis, mais delicados ali. Então várias pessoas ali teriam motivo para acabar com a vida desse menino. Ele tomava toda noite 2 comprimidos para epilepsia, e esses comprimidos foram trocados por aspirina. E algumas pessoas sabiam que os componentes desse remédio faziam um mal mortal, causavam uma alergia mortal nesse menino. Então a morte dele não foi acidental, e conforme a Jess começa a investigar, ela vai perceber que incidentes que aconteceram no passado vão fazer toda a diferença para os fatos que estão ocorrendo agora no presente. São muitas dúvidas levantadas, são muitas pistas que vão surgindo a todo momento, que vai embaralhando a cabeça da gente, mas lá no final tudo se amarra perfeitamente, tudo se fecha assim maravilhosamente. Eu amei essa personagem, que pena que acabou, né? De repente o filho possa dar continuidade, criar mais histórias da Jess, porque ela é uma personagem única, assim. Adorei a personalidade dela. Ela é uma mulher sem senso de humor, ela é prática, ela é direta em tudo que ela tem que fazer ou falar, mas ao mesmo tempo ela é muito amorosa, muito carinhosa com as pessoas que estão próximas a ela. Assim, maravilhosa, amei demais. Eu me emocionei muito quando eu finalizei esse livro por conta do amor que eu tinha por essa autora, que eu tenho ainda, né? Então foi assim bem marcante, eu fazer essa leitura foi pessoalmente marcante para mim por eu ser tão fã da Lucinda Riley. Uma leitura mais recente que eu fiz foi agora, final do mês passado, final de novembro. É o livro Novembro de 63. Eu não sei se esse livro pode ser considerado um thriller, mas drama também não. Ele tem uma mistura dos dois, assim, ele tem muito mistério, tem bastante drama, tem romance. Então eu acabei decidindo colocar ele aqui, porque é do nosso rei King, né? É do mestre King, então achei justo encaixá-lo aqui nessa lista de melhores thrillers do ano. Ai, que livro incrível, gente. Todo mundo que lê esse livro fica assim, fica com cara de bobo, porque ele é muito bom. É um livrão, é dos baita livrão do King mesmo. Tem 725 páginas, mas você se envolve de uma tal maneira ali na trajetória desse personagem. O personagem principal aqui é vamos ver como que é o nome dele, o Jake Epping. Ele é um professor de literatura de um colégio numa pequena cidade do Maine, logicamente, né? E ele vai ter uma oportunidade única na sua vida. A convite de um amigo, do dono de uma lanchonete ali na cidade, ele vai ser convidado a entrar numa toca de coelho, um portal que leva ao passado. Todo mundo que entra por esse portal, na verdade ninguém mais sabe, somente o Al, que é o dono dessa lanchonete, e agora o Jake. Então quem entra nesse portal vai ser levado diretamente para o ano de 1958. O Al tem uma missão para o Jake cumprir, já que ele está velho, ali ele não tem mais capacidades físicas para fazer essa missão que ele pretende que seja feita. Ele pretende impedir a morte do presidente Kennedy. Então, logicamente que o Jake vai ficar assim, chocado com tudo que ele ouve, assim, porque ele é despejado tudo em cima dele de uma vez só essas informações. Ele fica transtornado e achando que o Al tá louco e tal. Mas quando ele realmente pisa nesse portal e ele chega lá em 1958, ele cai na real de que não é invenção, não é loucura da cabeça desse senhor, é real mesmo.
O momento em que ele está em 1958 é incrível, assim, todas as descrições do King, aquelas cidades, aqueles trajes, os trejeitos, os modernismos da época, é fascinante, é maravilhoso. Ele vai chegar em 1958, mas vai ter que se preparar para o ano de 63, que é o momento em que ele vai ter que impedir a morte do presidente, pelo menos tentar impedir, né? Só que ele tem uma missão pessoal para cumprir, então ele vai fazer tudo para que ele consiga realmente fazer isso, e isso tem que ser feito de uma única vez. A partir do momento que você está no passado e volta para dentro da lanchonete, para a despensa dessa lanchonete, onde tem esse portal, tudo é zerado lá no passado, então quando ele tiver que voltar, vai ter que começar tudo do zero de novo, fazer todas as novas modificações. O Jake vai viver amizades incríveis, ele vai viver um amor incrível aqui no passado. Ai, meu Deus, a personagem... Como que é o nome dela? Acho que eu não anotei, mas a personagem feminina aqui, ela é maravilhosa, ela é tão querida, tão inocente, tão ingênua, mas tão esperta ao mesmo tempo. Eu fiquei encantada por essa personagem. Amei demais esse livro. Entrou para minha lista de favoritos dos livros do King. Não o número 1, ainda não. Mas entre os 5, com certeza ele tá. Gostei demais. E se você por um acaso não leu, não perca tempo, leia, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tô com a boca seca já de tanto falar. Entre os favoritos do ano, temos um clássico da literatura de suspense, da literatura policial, o livro O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Eu li recentemente esse livro também, eu acho que foi em novembro, foi agorinha, tá bem fresquinho na minha cabeça ainda. Eu não sei porque eu demorei tanto para ler esse livro, mas finalmente chegou o momento, era esse momento que tinha que ser, e assim, gostei demais. Confesso que eu estava em dúvida se ele entraria ou não aqui nessa lista, porque eu já disse lá na resenha, o final me desagradou, mas assim, por toda a grandiosidade da história, por todo o conteúdo, por toda a personalidade de cada um dos personagens aqui, não tinha como ele ficar de fora dessa lista, não tinha como mesmo. Aqui nós temos a clássica história, que foi escrita em 1988 e desde então ganhou adaptação para o cinema, que também é um sucesso estrondoso. Aqui nós vamos conhecer a Clarice Starling. Ela é uma jovem estudante, está sendo treinada pelo FBI. Ela tem uma mente brilhante, afiadíssima. Então o FBI acaba convidando a Clarice, mesmo ela não tendo muita experiência com trabalhos dentro do FBI, ele acaba convidando ela para que ela faça uma entrevista com um dos presos mais icônicos ali do momento, o Hannibal Lecter. O Hannibal é um psiquiatra brilhante, ele tem a mente afiadíssima, ele é um homem muito culto, muito fino, elegante, inteligentíssimo, e ele é um assassino, um serial killer e também um canibal. Todos temem estar meramente próximo desse homem, porque ele é muito rápido, muito astuto e ele é fatal, violentíssimo. Por conta de alguns crimes que estão acontecendo, um serial killer está agindo no momento, já matou 5 mulheres de forma brutal. O FBI acredita que tentando tirar algumas informações do próprio Hannibal, que nada melhor do que um psicopata para conhecer a cabeça de outro, não é mesmo? Então a Clarice vai tentar tirar algumas informações, ou pelo menos tentar criar um perfil psicológico para esse assassino do presente, para que o FBI consiga colocar as mãos nele. Os diálogos entre esses dois vai ser incrível, é uma parte psicológica muito intensa que rola aqui, é demais, assim, gostei muito. As ações são muito boas também. Esse único defeito que eu achei, que foi um desenrolar muito rápido ali do final, me incomodou assim um pouquinho, mas não podia deixar de dar o mérito para a história no geral, então ele entrou aqui nessa lista também. Pronto, chegou o momento mais aguardado de eu mostrar pra vocês os 2 livros favoritos, assim, do ano, favoritíssimos. Super recentes também, mais uma leitura do Clube dos Thrillers. Eu estou falando do livro Desenhos Ocultos, do autor Jason Rekulak. Esse livro está sendo lido agora no mês de dezembro, a gente não teve a nossa discussão ainda, só que eu li ele o mês passado, eu li em novembro. Olha quantos favoritos em novembro, eu não tinha nem prestado atenção. Eu li em novembro esse livro, maravilhoso, incrível. Ele tem um terrorzinho básico, assim, mas só se a pessoa for bem medrosa mesmo, ou muito sensível, assim. Eu fiquei em 2 momentos levemente amedrontadinha, assim, mas nada que, uau, que medo, nossa. Aqui nós vamos conhecer a Mallory, é Mallory, né? É, Mallory Quinn. Ela é uma jovem de 21 anos, que está se recuperando depois de um período de internação em uma clínica para recuperação de dependentes químicos. Ela está decidida a dar um up na sua vida, ela quer se reerguer e ela está muito feliz porque ela acaba de conseguir emprego
como babá na casa do Ted e da Caroline. Ela vai cuidar do pequeno Ted, o menino de 5, 6 anos. E é um menino muito amoroso, muito bonzinho, muito agradável. Os dois se dão bem logo de cara, a conexão entre os dois é imediata. E a Mallory não acredita na sorte que ela tem, porque ela está sendo muito bem tratada ali naquela casa, por aquela família. Ela tem um cantinho só para ela, um chalé muito gostosinho que fica nos fundos da propriedade, muito gostosinho por enquanto, né, no início, porque depois coisas sinistras vão acontecer ao redor desse chalé, e dentro do chalé também foi um dos momentos que me deu um medinho, foi uma cena que acontece dentro do chalé, que tem a ver com o chão, o piso do chalé, mas sem entrar em detalhes. O Ted, o pequeno, ele costuma fazer muitos desenhos, então ele está sempre com o seu bloquinho de papel, seus lápis na mão, e certo dia ele traz um desenho que deixa a Mallory bem assustada. Ele desenha uma espécie de uma mulher sendo arrastada por um homem, tudo leva a crer que essa mulher esteja morta, então a Mallory fica muito assustada, mostra o desenho para os pais, mas eles falam que não é nada não, que é coisa de criança, da cabeça dele e tal. O Ted tem uma amiga imaginária, então ele conversa com essa amiga, ele tem diálogos longos ali com essa amiga imaginária. E a Mallory vai ficando cada vez mais encucada. E ela fica ainda mais preocupada quando esses desenhos, os desenhos dessa criança, começam a ficar cada vez mais elaborados, assim, cada vez mais detalhistas, coisas que uma criança de 5, 6 anos jamais poderia fazer. São praticamente obras de um artista. E aqui no livro, vocês não têm noção a lindeza que é. Os desenhos desse livro, ele é todo ilustrado, então conforme o autor vai contando alguns fatos aqui para nós, a gente vai conseguindo visualizar realmente aqui através dos desenhos, né? Desde os desenhos mais simples criados no início pelo Ted até os desenhos mais elaborados, mais artísticos mesmo. Esse livro tem um ritmo aceleradíssimo, eu li muito rápido, não consegui desgrudar das páginas, gostei muito dos personagens, do desenrolar dos fatos, e tem um plot twist lá no final que eu falei assim, opa, li errado, vamos dar um retrocesso aqui na fita, que tem coisa errada, mas não, eu tinha lido certo e era realmente aquilo. Eu fiquei estarrecida, fiquei chocada, eu falei, uau, que incrível, eu amei essa reviravolta, não me passava pela cabeça, então sem pensar duas vezes. Assim que eu fechei o livro, eu falei, pronto, mais um para a lista de melhores de 2022 e aqui está ele. Chegamos no primeiro, quantos minutos eu tenho esse vídeo? Um monte, não enxergo daqui, mas um monte. Não podia ser outro, Lázaro é meu top 1 do ano, assim, da vida. Ai, meu Deus, que livro, minha gente. Lázaro, do meu casal do coração, Lars Kepler, que eu amo demais. Esse livro é o 7º da série Junalina. Eu li todos em ordem de lançamento, todos os lançados aqui no Brasil, pelo menos, né? Porque infelizmente pularam o 3º, se eu não me engano, só tem em português de Portugal, mas eu não li ainda, mas tudo bem. Uma dica assim de ouro, se você quiser muito ler esse livro, você pelo menos tem que ter lido O Homem de Areia, porque ele é a continuação direta do Homem de Areia. Mesmo sendo uma série, as histórias são independentes e tal, é que a gente vai conhecendo a personalidade de cada um dos personagens, os pormenores de suas vidas e tal. Mas tudo que acontece aqui não vai ter nem metade do sabor se você não conhecer a história do Homem de Areia. Então, não faça a besteira de ler apenas esse, simplesmente esse, sem ter lido O Homem de Areia. Combinado? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu tô com calor já, porque ele tem spoiler, dependendo do que eu falar aqui, ele vai ter spoiler do Homem de Areia, mas é uma história que vai focar assim, bastante no Junalina e também na Saga Bauer, que eu sou apaixonada por essa personagem, e ela tem muito destaque lá em Homem de Areia e tem também, novamente, destaque aqui, porque as histórias precisam da sua atenção assim, total. Alguns assassinatos estão acontecendo ali por toda a Europa, só que essas pessoas mortas são assassinos, são bandidos. Então a polícia de Estocolmo inicialmente acredita que seja uma espécie de um vingador, um justiceiro que esteja fazendo justiça com as próprias mãos, uma espécie de um Dexter moderno, algo assim. Mas quando uma dessas mortes aparentemente traz um recado pessoal para o Junalina, ele para e percebe que tem algo errado ali, que nada do que está acontecendo é por acaso, é aleatório.
e que realmente é algo destinado à pessoa dele. Então ele percebe o que pode estar acontecendo e nesse momento ele vai pedir ajuda para a Saga Bauer, porque se for realmente o que ele acha que é, somente a Saga Bauer vai conseguir entrar na cabeça desse assassino e somente com a ajuda dela ele vai conseguir colocar as mãos nesse terrível assassino, nesse vilão incrível. Em alguns momentos eu ficava estarrecida, porque o grau de inteligência, de habilidade desse vilão parecia quase algo sobrenatural. Não é, mas poderia ser. Então isso aí me deixou um pouco indignada, um pouco chocada, mas nada que me deixasse amar menos essa história. O final é perfeito, tem muita ação, tem perseguição. É um dos livros que tem mais ação do casal, toda a série de Unalina. Ele tem muita ação, assim como o Caçador tem muita ação, esse aqui também tem, mas eu achei o ritmo desse daqui mais acelerado do que os outros. Essa questão de capítulos curtos e você vai engrenando um no outro e não consegue parar. Esse casal acabou comigo nesse livro, ele dilacerou o meu coração, porque, ele judiou demais, não vou dizer porquê, mas eu chorei, acho que em umas 3 passagens aqui na história, eu chorei, e eu li esse livro com meu amigo André, e eu chorava, ai André, não acredito que ele fez isso, André, pelo amor de Deus, e o André do mesmo jeito lá do outro lado. Foi assim, uma experiência maravilhosa, eu nunca vou me esquecer desse livro. Louca para que lancem aqui, provavelmente daqui uns 2 anos, né? Porque assim que o casal lança um livro lá na Suécia, demora praticamente 2 anos para chegar aqui no Brasil. Mas esperarei ansiosa e nunca vou deixar de amar. Então esse é o meu número 1 de 2022. Ufa, terminados. Mentira, não terminei não, peraí, volta tudo. Eu tenho um e-book. Qual que é? Tá, o livro misterioso. Lembra? Eu não tenho ele aqui. Acho que eu tenho um e-book, mas é PDF, porque esse livro... Eu fui convidada pela TAG para ler esse livro em primeira mão, antes de os assinantes receberem, na verdade. É o livro Alguém que Você Conhece. Esse livro saiu pela caixinha de TAG Inéditos. Perdi a minha anotação aqui do livro, mas eu vou me lembrar para falar para vocês. É um livro da autora Sheri Lapena, que escreveu o Casal que Mora ao Lado e Uma Estranha em Casa. Acho que esse é o nome do livro, tá? Eu anotei, mas... perdi o papel sim, perdi a minha notinha. Esse livro é incrível. Esse é o livro misterioso que eu tava lendo e fazendo aquele escândalo com vocês. Eu não podia falar na época, depois acabei me esquecendo. E esse livro ainda não foi lançado, infelizmente ainda não foi lançado de forma comercial. Quem é assinante da TAG já tem, já leu, tenho certeza que amou também. Mas quem não é, vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas eu acredito que nos próximos meses a editora Record traga esse livro para as lojas, porque a Sheri Lapena é publicado pela editora Record aqui no Brasil. Esse livro, a trama se passa em um subúrbio, um pequeno subúrbio numa cidade do interior dos Estados Unidos. Sabe aquele tipo de bairro que todos se conhecem, todos são amigos e todo mundo sabe da vida de todo mundo ali. Só que uma nova moradora vai chegar, um casal na verdade, e essa mulher, a Amanda, ela é uma mulher muito exuberante, muito atraente, usa roupas curtas, sempre com batom provocante, e ela acaba fazendo parte, integrando ali o grupo de moradores. Eles fazem algumas festas, confraternizações entre os moradores, e a Amanda sempre chama muito a atenção dos maridos do bairro e também das esposas, que ficam todas enciumadas, né? A Amanda vai ser encontrada morta, e acaba chocando todo o bairro, né? Todo mundo fica muito chocado e as desconfianças vão começar a surgir, porque pouco a pouco, uma coisinha aqui, outra ali, a gente vai acabar descobrindo que muitos dos moradores ali, aparentemente pessoas comuns, inocentes, talvez não tão inocentes assim, porque muitas delas teriam motivo para ter acabado com a vida da Amanda. E uma história paralela muito interessante que tem aqui também é um dos filhos de uma família que reside ali nesse bairro, um menino de 16 anos. Ele é um menino muito curioso, muito atrevido também. Ele acaba invadindo casas ali do bairro mesmo, quando ele sabe que os moradores não estão. Ele invade essas casas à noite e vai bisbilhotar. Ele não rouba, ele não vai mexer em nada, ele só quer dar uma olhada na casa e olhar o computador dessas pessoas. Quando a mãe, a Olivia descobre que o seu filho está fazendo isso, ela fica transtornada, ela fica chocada, porque ela é uma mulher muito correta, muito honesta, e ela acaba enviando carta para casa dessas pessoas, sem se identificar, né, cartas anônimas, pedindo desculpa e contando, ai, olha a cabeça, contando que seu filho fez isso e tal, e pedindo desculpa, mas que ele não pegou nada. E uma dessas cartas vai acabar causando um reboliço muito grande ali, porque ela vai enviar essa carta para uma casa assim que vai
Ai, para, Juliana, eu não quero dar spoiler, não falei demais, mas vou parar por aqui. É um livro incrível, você desconfia de muitas pessoas, quem você achava que era muito inocente, muito bonzinho, muito boazinha, você já vê que por baixo dos panos tem o segredo do passado, que tem um podrinho ali na sua vida, e isso as esposas vão descobrindo dos maridos, os maridos vão descobrindo das esposas, as mães vão descobrindo dos filhos. É um livro sensacional, superou os dois outros da autora, eu já tinha gostado dos dois, mas esse aqui matou a pau. Nossa, amei demais esse livro e eu tinha que trazer ele aqui pra vocês. Fiquem ligados, assim, anotem esse nome, alguém que você conhece, porque em breve ele será lançado e você não pode deixar de ler esse livro, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Pronto, agora sim, finalmente eu terminei. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham ficado comigo até aqui no finalzinho. Me conta se você já leu algum desses, se você pretende ler, o que você achou da minha listinha, eu quero saber, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o YouTube reconhecer que meu trabalho está sendo reconhecido por vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos que também gostam de assistir esse tipo de vídeo, com melhores leituras do ano. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!